Eu tenho aqui uma pergunta para ti. Se, para entender melhor onde é que está a tua dificuldade principal, se eu precisasse criar um sistema hoje e te pedisse, Ranieri, constrói para mim um sistema onde eu vou cadastrar as plantas que eu tenho aqui em casa, por exemplo. E eu quero cadastrar a espécie dessa planta, quantas vezes ela precisa ser regada no dia. Quero ter uma lista de plantas, depois ver o detalhe de cada planta e perceber como é que está a evolução dessas plantas, por exemplo. Eu quero ter uma base de dados com as minhas plantas. Para transformar essa ideia em um aplicativo ou em um sistema web, onde é que está a tua principal dificuldade de resolver esse problema? Então, como eu falei, né, a gente tem um pouco de dificuldade em pouco conteúdo da plataforma por não estar acompanhando o dia a dia, né? Mas na plataforma a gente consegue criar, pelo que eu aprendi até agora, minha dificuldade está na parte do banco de dados. Eu já sei criar o banco de dados, Uhum. mas eu não sei que vai ser o resultado. Eu posso criar ali para você o banco de dados, vou lá, crio o banco de dados para você, mas na hora, o que eu estou criando, eu não vou saber para você qual vai ser o resultado, por falta de informação. Eu Sim. posso criar ali o banco de dados para você. Minha dificuldade está sendo essa, por enquanto, Sim. né? O banco de Pode falar. dados ele vai ser o espelho do sistema. Ou O seja, a partir do sistema. momento que eu disse que eu quero cadastrar plantas, o teu objeto, a tua tabela na base de dados vai ser planta. Plantas, Agora tu isso. precisa entender as características dessa planta e pensando já também como é que eu vou mostrar isso na tela, né? Na tela, Porque isso. o sistema vai ser o conjunto dessas duas coisas, as telas e a informação que fica guardada na base de dados e a interação do utilizador com aquela tela, nós que chamamos de interface, Isso. e aquela Isso. interface interage com a base de dados, guardando a informação, recuperando a informação. Então, temos que sempre visualizar dessa forma. Se eu pedir uma lista de plantas, então, por exemplo, eu posso querer guardar a espécie da planta, né? Então, eu Isso. posso cadastrar na minha base de dados, para cada linha da planta eu digo qual é a espécie. Depois, Isso. quantas vezes ela precisa ser regada por dia? Essa é uma outra característica na minha tabela. Quantas vezes ela é Uhum. regada por dia? Três. E é um número, né? 3 vezes, por Três exemplo. vezes. Isso. Depois, eu pego. Imagina só essa base de dados com essas duas informações. Planta, a tabela é a planta. Depois, Planta. eu guardo a espécie da planta e quantas vezes ela precisa ser regada. Só tenho Isso. uma tabela com dois atributos. Como é que eu jogo isso para a minha tela? Eu posso criar uma lista, né? O meu utilizador quer ver a lista de todas as plantas que ele tem, das Uhum. espécies. Então eu crio um modelo de lista e essa lista vai ser o resultado dessa base de dados, dessa tabela. Cada linha vai ser uma planta. E depois ele pode querer ver mais informações dessa planta. Tudo vai depender de como a pessoa pede o sistema também. Qual é a Entendi. necessidade. E aí é recuperar a informação que ficou lá guardada. Você tem que guardar todas as informações, como você falou, aí você vai criar a tabela, seria as plantas, a lista, você pode ir incrementando um pouco, essa a minha dificuldade, entendeu? De você, no banco de dados, você agregar uma tabela a outra, eu estou nessa dificuldade, Hum, entendi. Ou seja, ligar entendeu? uma tabela a outra, né? Isso mesmo. Você cria a sua lista, tudo do início certinho. Como que eu vou te falar? A própria plataforma, você já entra, ela tem a tabela, a primeira tabela, por exemplo, de login, um exemplo E sim, a de tabela de login. user. Isso. Aí, para você criar outra, para interligar uma outra, essa está sendo um pouco também da dificuldade, entendeu? Porque eu não sei o que eu estaria fazendo ali. Eu criei outra tabela, eu não sei qual que vai vir na sequência, por não ter um curso focado, a gente só vê na própria plataforma, então seria mais isso a minha dificuldade por enquanto. Entendi. Então, modelagem de dados, né? Base de dados, Isso, relacionamento isso, entre tabelas. isso. Isso mesmo. Aí tem umas coisinhas que você tem que ir mudando, modificando. Pelo que eu já vi até agora, tem a outra parte embaixo que você tem que ir modificando, se ela vai entrar como data, se ela vai entrar com. Um monte de coisinha que você não tem o curso, você não vai aprender. Você tá fora de. Sabe quando você fica meio perdido por não ter muita informação? É bem por aí, cara. Eu fico meio. Poxa, eu vi ele fazendo, mas como que eu vou
o porquê que ele fez isso, porque, você entendeu? É igual você falou que você tem que ter os bloquinhos, eu tô nessa dificuldade, vou estudar um pouquinho cada um, mas a gente não tem um conteúdo para ensinar a pessoa, por isso a gente está falando tanto em um curso para nos ajudar, porque cada bloquinho ali é dificultoso, não é fácil como todo mundo fala, é só arrastar e colocar e você vai saber o que você está fazendo, não é. Não. É muito difícil, muito, Não. muito. E mesmo que você veja uma aula demonstrando, você às vezes fica se perguntando, mas por que ele fez isso? Verdade, Por que ele muito fez verdade. isso? Porque as pessoas que colocam o vídeo no YouTube, ela vai arrastar até lá, ela vai criar a tabela, o banco de dados, mas ela não está te explicando por que ela está fazendo aquilo, por que serve aquela interligação. Ela não explica isso. Faz aquele vídeo rapidinho e acha que você já entendeu tudo, mas não é bem por aí. É verdade, com certeza. Não é. Tem que aprender o conceito por trás daquilo. Né? Isso Por mesmo. quê? Exatamente. O porquê que você está criando aquilo, o que vai gerar futuro aquela criação que você fez, entendeu? O que vai... Então, é essa dificuldade, eu acho que, da maioria das pessoas, eu acho que vai ser isso. Porque a plataforma, ela já é muito poderosa, pelo que eu vi, entendeu? Ela vai te dar muita... apesar que no início você não, vamos dizer assim, não precisa colocar código, mas ela é complexa, Sim. Se não tiver uma explicação, se não tiver um foco em cada conteúdo, você não vai, igual você falou, se você não focar, você não vai aprender. Com certeza. Você não vai. Mas pronto, meu amigo. Eu queria só que você continuasse, insistisse que você vai conseguir. Não desista não. Continue focado, continue estudando aos poucos, agora um pouco do inglês também. Marca depois outras sessões. Essa foi mais para nos conhecermos, falamos aqui de termos mais gerais, mas eu queria que tu, quando estivesse estudando, quando tu tivesse uma dificuldade técnica mesmo, ou seja, eu quero perceber como é que eu faço a ligação entre essas duas tabelas. Ou por que é que é feito dessa forma. Guarda isso, anota e depois fala comigo. E aí que a gente faz uma chamada rapidinho e eu te explico o porquê, o que é que está por trás daquilo e por que aquilo funciona ou por que aquilo não funciona, como é que deve ser, como é que não deve ser. E a gente se aprofunda mesmo em um tópico específico mais técnico. Tá, vou fazer isso sim. As próximas dúvidas eu vou anotar todas e a gente te chama aí para tirar um pouco das dúvidas. Bacana, top. Tá? Queria te agradecer pela oportunidade de vocês estar nos dando, né? Porque não só eu, tem muita gente que está querendo aprender, querendo alguns mudar de áreas, outros já programam, então vocês, como vou dar o exemplo do Léo, do Rafa, que às vezes sem nenhum ganho, vocês fornecem a nós no YouTube os vídeos, nos preparando, né, um pouco mais, tirando algumas dúvidas, né, só agradecer a vocês, porque é de grande ajuda para quem quer começar, para quem quer fazer alguma coisa diferente. Valeu. Certinho? Tá? Valeu, certinho. De coração mesmo. Obrigado mesmo, cara. Valeu, tá? Faço de coração, porque sei o quanto a educação ela pode ser transformadora na vida de uma pessoa, né? Eu acho que a única forma da gente mudar o mundo é através da educação. Isso. Então, se eu tenho conhecimento, por que eu não vou passar esse conhecimento para outra pessoa? O conhecimento já mudou minha vida, ele agora pode mudar a vida de outra pessoa. Então, passar o conhecimento, e através do conhecimento é que eu acredito que a gente vai poder ter um Brasil melhor, um mundo melhor, e através disso aí. O conhecimento é uma das coisas que ninguém tira de você, né? Então, é seu e ninguém mexe, ninguém toca a mão, é seu. O conhecimento é uma das coisas incríveis do nosso mundo, né? Verdade. Então, é só agradecer mesmo. Faz sentido quando a gente compartilha com o próximo. Isso, eu vou morrer com aquele conhecimento. Tem gente que morre, né?